Olá, todo mundo! Eu estou gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou dar 10 exemplos de abusos cometidos por narcisistas. Como vocês sabem, eu não tenho nenhum roteiro, então eu só tenho apenas tópicos e eu vou falando e torcendo para que saia de uma forma ordenada. Então, vamos citar alguns exemplos. Lembrando que isso pode ser causado não apenas por narcisistas, mas também por qualquer outro tipo de pessoa que seja abusiva. O primeiro são os abusos físicos. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de agressão física. Alguns pais, eles acham, que um tapa às vezes é necessário para educar os filhos. Eu discordo completamente. Eu acho que é possível educar sem precisar fazer isso. Mesmo porque a agressão física, enquanto a criança é criança, ela pode até te obedecer, mas apenas por uma questão de medo. Só que a criança ela vai se tornar adulta, o medo vai passar e se não tiver criado uma relação de respeito, nada do que você ensinou através da agressão física vai repercutir. Pelo contrário, pode até se revoltar e fazer justamente o contrário. Então, assim, agressões físicas na educação ou em relacionamento também sou totalmente contra esse negócio de que um tapinha não dói, nada a ver. Eu não concordo com filmes que incentivam a violência e tenta romantizar, como por exemplo 50 Tons de Cinza. Desculpem quem é a favor, mas eu sou totalmente contra. Eu acho que isso é muito abusivo e enfim, acho que vocês entenderam, né? O segundo tipo de abuso se refere às agressões psicológicas. É aí que entra o bullying na escola, a depreciação dos pais, que dizem que os filhos são fracassados. Resumindo, os xingamentos, que podem surgir também nas relações amorosas, entre amigos, e que podem deixar muitas sequelas, como por exemplo, a criança ou o adulto que passam por isso, eles podem se tornar muito inseguros. As agressões psicológicas, elas servem para fazer com que a vítima ela não perceba o seu valor. Então, a intenção do narcisista é destruir o brilho dessa pessoa. Um outro tipo de abuso, sem dúvida nenhuma, que eu considero o pior de todos, é o abuso sexual. Felizmente eu nunca passei por isso, né? Mas eu tenho muita compaixão porque eu acho que deve ser uma das maiores dores que uma pessoa pode ter. E lembrando que abuso sexual pode acontecer tanto com homens como com mulheres, tá? E na verdade é uma forma de mostrar poder. O abusador ele tenta mostrar poder e superioridade através desse tipo de agressão que é monstruosa. O quarto tipo de abuso é porque os narcisistas eles podem agir como verdadeiros parasitas. Esse tipo é muito comum nas amizades, em relacionamento, no meio social. Quem nunca conheceu alguém que se aproxima de você simplesmente por interesse, geralmente financeiro, e tenta fazer, de forma sutil ou não, com que você gaste o máximo possível do que você tem, né? Te sugar. Então pode ser desde aquela amizade, né? Pseudo-amizade que fica tentando incentivar você a gastar, quanto até mesmo em relacionamento, em que incentiva você a gastar dinheiro com presentes ou a sustentar, né, o narcisista ou a narcisista. E assim, eles são capazes de deixar a sua vítima na ruína, porque como eles têm muita facilidade
de ludibriar. Quando eles querem, eles conseguem ser muito agradáveis, eles podem assim deixar a pessoa na pior. Quinto tipo de abuso é ignorar a sua opinião. Nossa, eu já passei muito por isso. Eles podem te tratar como se você não tivesse um cérebro e não fosse capaz de pensar e não pudesse ter uma opinião própria sobre as suas próprias escolhas. É realmente irritante quando a sua opinião não é levada em consideração. Sexto tipo de abuso, triangulação. Triângulo. É o narcisista, a vítima e uma terceira pessoa ou terceiras pessoas. É a clássica fofoca. É quando o narcisista ele inventa mentiras a seu respeito, né? Também pode fazer fofocas, descobriu alguma coisa sobre você e pode fazer fofocas. E na triangulação também é muito comum jogar outras pessoas contra você, né? Então as outras pessoas vão ser como peças, né, que eles vão utilizar para jogar contra você. O sétimo tipo de abusos é limitações. O narcisista, ele pode criar limitações na sua vida, tentar te controlar. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir a tal lugar. E como eles não gostam de serem contrariados, né, quando você tenta contrariar alguma coisa, eles ficam bravos, né? O oitavo tipo de abuso é o isolamento. O narcisista, ele vai tentar isolar a sua vítima do mundo. Por que ele faz isso? Na minha opinião, por dois motivos. Primeiro, se você deixar um narcisista isolado, ele vai sofrer muito, porque ele depende do outro. Como ele vive muito da aparência social, como a imagem dele tem muito a ver com a opinião dos outros, então ele precisa muito do outro. Então, quando o narcisista é isolado, ele se sente muito mal. Então, ele acha que se ele isolar a vítima, essa vítima ela também vai se sentir mal. Como exemplo, um cara narcisista, ele se casa com uma mulher, né? Ele vai levar ela para morar num lugar distante da família e não vai querer que ela tenha amigos, que não quer que ela fale com os vizinhos, que ela fique ali num mundinho fechado onde ele pode controlar. E ele sente um certo prazer, né, em deixar a pessoa isolada, mesmo que ela sinta vontade de sair, ele quer que ela fique isolada. Então, e a segunda razão pela qual os narcisistas fazem isso é porque, assim, chega um momento que ele fez tanto estrago na vida da vítima que, na minha opinião, ele tem um certo receio que essa vítima comece a mostrar a real verdade sobre ele, sabe? Que comece a mostrar os podres do narcisista. Então ele tenta isolar essa pessoa para que essa pessoa não tenha tantos contatos com o mundo, para que essa pessoa não fale o que sabe sobre o narcisista. O abuso número 9, que eu vou citar como exemplo, é a invalidação. O narcisista, ele vai invalidar os seus sentimentos. Então, mesmo que ele tenha destruído a sua vida, ele vai agir como se toda aquela sua raiva fosse por uma bobagem, como se ele nunca tivesse feito nada de errado e você é uma pessoa louca. Então é a partir desse momento que você começa a ser chamada de louca ou ser chamado de louco. E também, quando você começar a falar dos podres do narcisista, ele vai começar a dizer que é tudo invenção da sua cabeça, que isso nunca aconteceu, que você precisa de tratamento e que é claro que todas as outras pessoas gostam dele, só você que não, então o problema é você, não é ele. Então ele vai tentar te invalidar de todo jeito, né? O exemplo do 10º e último abuso, que eu considero também terrível, assim, monstruoso, é o descarte.
Ou seja, depois que eles conseguiram tudo de você, né? Eles vão tentar encontrar alguma forma de te descartar. Então, outra razão pela qual pode haver o descarte é porque eles veem você como uma ameaça que pode desmascarar a imagem social perfeitinha deles, né? Pode acontecer, por exemplo, em relacionamento, que o cara ele pode estar casado há anos com uma mulher e ele simplesmente pula fora da relação, arranja uma novinha, é um exemplo, viu? E ele não dá a mínima pra ex-esposa, né? Mas eu acho que um dos piores descartes acontece quando é com a família. Eu tenho um exemplo próximo a mim, que eu não vou citar, mas que a família descartou essa pessoa e finge que essa pessoa não existe, assim, né? É engraçado, é como enterrar alguém vivo. É bem triste a história dela. E esse foi o meu vídeo. Obrigada e até a próxima.